no livro de 1 João, capítulo 1, 1 João, não é só João não, tá? É o livro 1 João. Eu vou ler o capítulo 1, versículo 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Pede para dar o ventilador. Por favor. Mesmo com a máscara, o vento. Eu li 1 João, capítulo 1, verso 9, né? Agora eu vou ler no mesmo livro, só que no capítulo 3, versículo 4, 5 e 6, que diz assim: qualquer que pratica o pecado, também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu. Os irmãos podem dar um glória a Deus aí? Aleluia, né? Eu li esta palavra de 1 João, mas, na verdade, esses versículos me fez lembrar do Salmo 51, que é um salmo de Davi, um salmo assim, eu não vou entrar detalhadamente na história, porque a maioria dos irmãos que estão aqui conhecem a história de Davi. Mas eu gostaria de falar alguns versículos deste salmo, que é o Salmo 51. Salmo nós sabemos que é um salmo de Davi, quando ele pecou com Betseba e matou o marido da mesma, um homem chamado Urias, e 2 pecados muito graves, não é mesmo? E eu creio que esses versos, ou este salmo, foram dados a Davi pelo Espírito de Deus, quando seu coração estava quebrantado e totalmente arrependido. Todos os irmãos conhecem o Salmo 51, conhecem a história? Amém? Davi sabia que havia pecado contra Deus, portanto pediu-lhe perdão, declarando todo o seu arrependimento. Davi não só foi perdoado, como também restaurado. É através de um profeta por nome Natã, Davi viu o quanto havia errado diante de uma família e diante de Deus. Então, neste Salmo 51, verso 1, ele pede misericórdia, pede compaixão, clama pela bondade do Senhor. Porque ele diz, vamos lá, né, ler o versículo 1 do Salmo 51. Onde é o Senhor? Ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Só consegue falar isso ao Senhor aquele que está totalmente arrependido dos seus pecados. E ele diz no versículo 2, ou seja, ele pede para ser lavado por completo da sua maldade. Reconhece que o que ele fez foi terrível diante do Senhor. Ele não pede para o Senhor, ó Senhor, me lava as mãos ou os pés. Não, ele pediu uma lavagem por completo. E essa lavagem era uma lavagem por dentro. Ele precisava ter a alma limpa pelo Senhor.
Ele confessa que as suas transgressões, ele confessa que conhece as suas transgressões e que o pecado que ele cometeu o está perseguindo. É por isso que ele diz: Senhor, contra ti, somente contra ti eu pequei. Ele diz que Deus ama a verdade, ou seja, ele sabe que o Senhor ama aquele que lhe é sincero. E Davi, naquele momento, neste salmo, ele está mostrando a sua sinceridade para o Senhor. Com a sua alma bem, seu corpo, né, que ele até diz num versículo que os ossos dele estavam doloridos, né? E ele diz no versículo 7, Senhor, purifica-me com hisopo e serei limpo, lava-me e ficarei mais branco que a neve. Eu estava lendo sobre o que é hisopo, né? Então eu li que diz que era uma planta que era usada para rituais. Eles faziam como se fosse uma vassourinha, né? E com aquelas folhas, eles passavam na pessoa para que a pessoa fosse purificada. E olha que interessante, Davi estava falando isso, mas ele já estava falando do próprio Cristo, né? Ele estava falando, Senhor, me lava com hisopo que eu vou ficar mais limpo, né? Ele estava dizendo, olha, me lava com o sangue de Cristo, eu preciso deste sangue na minha vida. E com certeza o Senhor, neste versículo, viu a humildade de Davi, o choro de Davi, o clamor de Davi, para lavá-lo com o próprio sangue de Cristo. Ele diz no versículo 8, Senhor, eu quero jubilar novamente, eu quero ter alegria. Eu sinto como se o meu corpo estivesse quebrado e ele precisa ser restaurado. A dor de Davi era tanto que chegava a doer o seu corpo. Então nós vemos, a gente vai entendendo isso, que realmente o pecado do homem, o pecado de um cristão, quando não confessa, o corpo dele também sente. E com isso Davi disse que ele precisava jubilar novamente, que ele queria sentir alegria. E então ele diz, ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Um coração que antes impuro, agora clamava por pureza. Ele queria um novo coração. Quando a gente fala assim, eu vou criar, eu estou dizendo assim, eu vou fazer algo novo, né? Então ele queria ter um coração novo, um coração puro, ele queria ser renovado pelo Senhor. Davi pede para o Senhor não o abandonar. Ele diz, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero sentir de novo a alegria da salvação. Glória a Deus, a qual ele havia perdido, né? E nós estamos aqui nessa noite, aleluia. Quantas vezes nós já passamos por isso, não é? Momentos que nós passamos que a gente fala, Senhor, me dá alegria da salvação novamente, porque nós estamos aqui no mundo, irmãos, e qualquer um de nós estamos propensos a pecar, ou pecamos todos os dias, mas o Senhor, Ele está pronto a nos perdoar 24 horas. Não é? Todas as vezes que nós pedimos perdão para o Senhor, com o coração contrito, sendo sincero ao Senhor, Ele está pronto a nos perdoar. E Davi, ele cometeu este pecado terrível, né? Porque ele cobiçou uma mulher, tomou uma mulher, além disso mandou matar o marido da mulher, né? Mas com tudo isso,
o mais importante foi que ele reconheceu seu erro. E eu fiquei pensando, né? Eu falei assim, muitas vezes, eu não matei ninguém, não tirei sangue de ninguém, não roubei ninguém, não roubei marido de ninguém, né? Mas muitas vezes a gente carrega coisas dentro de nós, ou pecados dentro de nós, que ficamos tal qual Davi. E se nós não tivermos realmente a palavra do Senhor, não meditarmos na palavra do Senhor, não sermos cumpridores da palavra do Senhor, se nós guardamos aquilo e não procuramos uma ajuda, não procuramos as nossas autoridades espirituais, isso vai nos consumir, não é? E eu fiquei pensando, realmente é verdade. Quantas pessoas que nós vemos que se distanciam ou que se enfraquecem na fé, porque muitas vezes elas têm algo dentro delas. Não é um pecado igual ao de Davi, mas são erros, são pecados e elas escondem. Então elas vão se esfriando na fé, o corpo vai sentindo as dores do pecado. E se essa pessoa ela não vier arrependida e confessar, o que acontece? Realmente ela morre espiritualmente. Mas graças a Deus que nós temos a palavra do Senhor, que é a nossa orientação dia e noite, e ela nos cura, ela nos transforma, da mesma maneira como o Senhor transformou a vida de Davi. E ele diz que ele queria voltar a sentir a alegria da salvação. Ele diz, torna a dar-me a alegria da salvação, porque um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. E é tão lindo porque ele entendia isso, né? Ele entendia que ele podia ter essa regeneração do Senhor. E lindo que ele sempre fala em purifica-me, lava-me. E que nós possamos ter essa oração com o Senhor. Senhor, me purifica, me lava dos meus pecados. Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. Que essa possa ser a nossa oração a cada dia. Né? E estava lendo um texto do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele diz que este Salmo 51 é o registro da agonia da alma de Davi. Que nós possamos ter um registro em nossa vida. Que nós possamos saber que o Senhor ele está pronto a perdoar pecado. Tem um versículo, eu não achei aqui, mas é no livro de 1 João também, que diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos lavar e nos purificar de toda injustiça. Enquanto ele calou o seu pecado, a sua vida murchou, os seus ossos secaram. A alegria da salvação foi embora. Ele sentiu o peso da mão do Senhor sobre ele dia e noite, diz aqui no versículo. E através do profeta Natã, ele reconheceu os seus erros, se humilhou e Deus o abençoou novamente. Que possamos, tal como Davi, reconhecer quando pecamos. E só podemos reconhecer através de Jesus. Ele é o nosso hisopo, né? Não precisamos de rituais, mas nós precisamos do sangue de Cristo que foi derramado ao nosso favor. Este sangue que nos purifica, que nos restaura, que nos santifica. Nós somos pecadores, mas a partir do reconhecimento de Cristo em sua morte na cruz do Calvário, nós podemos ser limpos todos os dias. Que quando nós
nós estamos com fome, é lógico, a gente toma o café da manhã, almoça, toma o café da tarde, janta. E quando nós queremos a presença do Senhor, quando nós queremos nos santificar, quando nós queremos ser renovados pelo Senhor, nós precisamos estar ao pé da cruz. Somente o sangue de Jesus tem este poder de nos libertar. E muitas vezes nós podemos matar alguém. Como? Com as nossas palavras, com os nossos gestos, com os nossos... com a nosso jeito de falar, né? Nós podemos também matar alguém. Podemos fazer alguém se entristecer. E isso também, diante de Deus, é pecado. Então, que o Senhor possa ter misericórdia de mim, de cada um de vocês, que nós possamos ter os nossos lábios purificados pelo Senhor, para que ninguém seja vítima de algo que a gente faça ou de algo que a gente fale. Que nós possamos viver este Salmo 51, esta oração de Davi, este clamor de uma alma em agonia. E nós passamos por estes dias e a nossa alma tem que estar mesmo assim, em clamor ao Senhor. Claro que Davi aqui, quando o pastor fala que a alma dele estava em agonia, é lógico que ele estava remoendo tudo aquilo que ele fez de errado, né? Mas também ele estava colocando para fora, e o Senhor estava lá observando todas as suas palavras. Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto, purifica-me, me lava para eu ficar limpo, né? E que essa possa ser a nossa oração a cada dia ao Senhor. E que Deus possa usar-nos sempre como instrumentos, não é? Que ao invés de levarmos palavras que possam fazer com que alguém morra, nós possamos levar palavras de vida, de salvação para aqueles que estão mais enfraquecidos, não é mesmo? E que nós, como Igreja do Senhor, possamos orar por aqueles que estão doentes espiritualmente, que têm algo guardado dentro de si, que não conseguem verbalizar, que não conseguem falar, que muitas vezes fica até com vergonha de falar para o Senhor, né? Quantas vezes a gente já ouviu pessoas falarem isso? Falam, olha, eu errei, eu pequei, eu tive até vergonha de orar e falar para o Senhor o meu pecado. Davi, ele não teve, ele colocou tudo para fora ali, pois ele sabia que somente o Senhor poderia ter misericórdia dele. Somente o Senhor tinha todo o poder de purificar, de trazer a ele a alegria da salvação, a alegria de viver, a alegria de jubilar, de louvar, de cantar, de trazer ao Senhor a sua oferta, né, uma oferta de gratidão. Não foi à toa que ele foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele passou por todo este percurso, não é mesmo? De repente, quem sabe se Deus não tivesse usado o profeta Natan, a história de Davi hoje seria totalmente diferente, né? Mas Deus revelou a um homem e este homem chegou até Natan. E hoje nós temos a revelação aqui na nossa mão, que é a palavra de Deus. Basta nós termos fé do que o que está nela é verdadeiro, é fiel. Basta nós crermos que não é à toa que nós servimos ao Senhor. Basta nós permanecermos fiéis ao nosso Deus. Que esta palavra possa, como ela veio de encontro ao meu coração, que ela possa também ir de encontro aos irmãos, e que nós possamos viver tal qual Davi. Talvez é difícil, né? Mas se nós pedirmos ao Senhor, com certeza, não vamos ser igual a ele, porque ele foi o único, né? Cada um de nós somos nós, da nossa maneira,
mas nós podemos ser cada dia purificados pelo Senhor. Nós podemos a cada dia ser restaurados pelo Senhor. O Senhor pode a cada dia renovar a nossa força, dar um novo coração a cada dia. O coração que está com maldade, que possa sair a maldade e vir a bênção do Senhor. Um novo coração no Senhor. Amém, irmãos?